Toda família tem uma história, né? Mas e se eu te disser que as partes mais importantes dessa história podem estar escondidas bem na nossa frente? Hoje, a gente vai mergulhar numa ferramenta incrível que funciona como um mapa para a gente descobrir essas narrativas secretas. Pensa nisso um pouquinho. A gente não está falando só de nomes e datas. A gente está falando dos padrões, dos relacionamentos, das forças que vêm moldando gerações. E se existisse um jeito de visualizar o verdadeiro legado emocional de uma família? Olha só essa comparação. De um lado, a árvore genealógica que todo mundo conhece, super útil para saber de onde a gente veio, claro. Mas do outro lado, a gente tem algo muito, mas muito mais profundo. É um mapa que não mostra só quem faz parte da família, mas como as pessoas se conectam e por quê. É a diferença, sabe, entre ter uma lista de personagens e ter o roteiro completo da história. Então tá. Como é que a gente acessa essa história mais profunda? O primeiro passo é entender que a nossa saúde, o nosso bem-estar, eles vão muito além da biologia pura e simples. A medicina moderna é fantástica, sem dúvida, mas muitas vezes o foco é só no corpo, na doença de forma isolada. Só que tem um detalhe: ninguém existe numa bolha. Fatores psicológicos, sociais e principalmente familiares, tudo isso tem uma influência gigantesca em quem a gente é. E é exatamente aqui que a nossa ferramenta entra em cena. Pensa assim: se a medicina tem um raio-x para ver dentro do corpo, a psicologia e a terapia familiar também têm um instrumento para enxergar a alma de uma família. E o nome dele é genograma. Isso aqui não é só um desenho, gente. É quase uma linguagem visual. Com ele, dá para mapear a estrutura da família, os eventos importantes, tipo nascimentos, mortes, casamentos, e, o mais importante de tudo, aqueles padrões que ficam se repetindo de geração em geração. Essa citação aqui resume tudo perfeitamente. É isso, uma radiografia. Ele torna visível aquilo que antes era invisível. As conexões, as tensões, as lealdades, os conflitos, tudo que forma o esqueleto emocional de uma família. E olha, não é só uma ideia legal, não. É uma ferramenta clínica super poderosa. Desde os anos 80, especialistas como a McGoldrick já reconheciam o valor disso para entender como a dinâmica de uma família e a saúde de uma pessoa estão, no fundo, conectadas. Ok, mas como é que a gente lê esse mapa? De primeira, pode até parecer meio complicado, mas a linguagem do genograma é bem mais intuitiva do que parece. Vamos decodificar isso juntos. Tudo começa com o básico do básico. Quadrado para homens, círculo para mulheres. Aí linhas conectam os casais e mostram os filhos. Simples, né? Mas é agora que a mágica acontece. O verdadeiro poder do genograma está nas linhas que descrevem a qualidade desses relacionamentos. É aqui que as emoções ganham forma, olha só. 3 linhas juntas é uma relação tão próxima que chega a ser fusional. Uma linha pontilhada mostra um distanciamento emocional. Aquela linha toda torta em zigue-zague, conflito puro. E as 2 barrinhas, um corte, um rompimento total. De repente, toda aquela dinâmica que era invisível simplesmente salta aos olhos. Mas afinal, por que é tão importante mapear esses conflitos e essas alianças todas? É porque esses padrões não aparecem do nada. A teoria por trás do genograma nos ajuda a entender as pressões, tanto as visíveis quanto as invisíveis, que atuam sobre cada um de nós. Essa ideia aqui é a base de tudo que a gente chama de teoria sistêmica. Ela diz, basicamente, que ninguém é uma ilha. Nós fazemos parte de um sistema maior, nossa família, nossa cultura, e somos influenciados por ele o tempo todo. E para entender esse contexto, o modelo de Carter e McGoldrick nos ajuda com 2 conceitos-chave: os estressores verticais e os horizontais. Os verticais são tipo a bagagem que a gente herda, os valores, os segredos, os traumas não resolvidos da nossa família. Já os horizontais são os eventos da vida, um casamento, uma doença, uma mudança. E a grande sacada é esta: o nosso nível de estresse, o jeito como a gente lida com a vida, é o resultado do encontro desses 2 eixos. É a colisão entre a história que a gente herdou e a história que a gente está vivendo agora. O genograma ajuda a enxergar esse cruzamento com clareza. Certo. Tudo isso é fascinante na teoria. Mas e na prática? Como essa ferramenta é realmente usada no dia a dia? Vamos ver algumas aplicações bem concretas. O genograma é super versátil. No Brasil, ele é usado na estratégia saúde da família para entender melhor as vulnerabilidades de uma comunidade.
Na terapia, é uma mão na roda para identificar padrões de saúde mental que atravessam gerações. Ajuda casais a entenderem de onde vêm seus conflitos e, muito importante, ajuda a gente a ver quem na família pode ser uma rede de apoio. E o mais genial disso tudo é que o próprio processo de criar um genograma já é terapêutico. Não é só sobre o mapa final. O ato de sentar com um profissional e contar a história da família, de forma colaborativa, constrói uma confiança, um vínculo enorme. Isso por si só já é um passo gigantesco para um diagnóstico melhor e um plano de tratamento que realmente funciona. E assim a gente chega ao coração da coisa. No fim das contas, o que o genograma nos oferece é um jeito completamente novo de olhar para a nossa própria história. Ele pega aquela coleção de nomes, datas e eventos e transforma numa narrativa que faz sentido. Ele permite que a gente veja a jornada da nossa família, com as vitórias, as lutas, os legados, como uma história visual, da qual a gente faz parte. E talvez essa seja a maior revelação de todas. Olhar para a nossa família como um sistema não é só um exercício de curiosidade. É um dos caminhos mais diretos para o autoconhecimento. Porque entender de onde viemos nos dá um poder imenso para decidir, com mais consciência, para onde a gente quer ir. E com isso fica a pergunta para cada um de nós. Pense nos padrões, nos mitos, naquilo que nunca é dito na sua própria família. Que histórias estão ali, só esperando para serem finalmente compreendidas? A resposta pode mudar o jeito como enxergamos tudo.